chamar agora meu amigo Cláudio Teran. Ele vai trazer a sua análise dentro do quadro Entendendo a Notícia, que dentro do ponto de vista tá pronto na tela. Vai! Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O que a gente vai ver daqui para frente na formulação da estratégia política vai diferir, pelo menos do ponto de vista situacionista, daquilo que a gente já viu antes. No tempo do Cid, quando o Cid era a principal figura política do Estado, junto com Ciro, o que nós tínhamos era um atraso, o máximo possível, para a definição de nomes. Basta ver que no caso do prefeito de Fortaleza, quando o nome do Sarto foi definido, a coisa ali estava beirando o desespero da parte dos próprios interessados em disputar a prefeitura de Fortaleza pela situação. E essa estratégia, ela se exauriu no momento em que houve o rompimento PT-PDT. E esse rompimento vem servindo de base ou vem dando combustível para uma coisa que alguns exageradamente dizem. Olha aí, o Cid e o Eumano tocaram fogo na sucessão. Que fogo? De palha? Né? Ou aceso com álcool em gel. Na realidade, essas lideranças todas, Cid, Eumano, Ciro, que por enquanto não falou nada, e outros, estão medindo a temperatura e o terreno. O que nós sabemos é que assim, muito interesse dos diversos atores envolvidos de antecipação da campanha eleitoral de 2024 e ela já está em andamento. Vamos tomar por base a ação dos prefeitos que são candidatos à reeleição. Tudo que eles estão fazendo nesse momento é campanha antecipada. Disfarçada ou mal disfarçada, mas é campanha antecipada, já é pensando na eleição do próximo ano. Os prefeitos que estão terminando os mandatos, ou seja, que não podem mais ser reeleitos porque já foram em 2020, também estão quase nessa mesma vibe. Por quê? Porque os grupos políticos aos quais eles pertencem querem continuar com a prefeitura na mão e, portanto, o gestor que está no poder agora tenta viabilizar aquele que será o candidato que ele, ou o grupo político que ele participa, representa, vai apoiar nas eleições do ano que vem. Essa tática eleitoral, ela acontece nos municípios em geral e na capital também. No caso da capital, conforme eu falei no comentário de ontem e reforço no comentário de hoje, a grande questão é até que ponto a divisão da situação vai favorecer ou prejudicar essa ou outra candidatura. Todo mundo já sabe do que está acontecendo, então eu vou voltar um pouquinho no tempo para o ano de 2006. Naquela ocasião, e antes, nos 3 anos anteriores a 2006, Tasso Gereissati dizia que Lúcio Alcântara era candidato natural à reeleição. Candidato natural e nada é a mesma coisa. Significa que o sujeito pode ser ou pode não ser candidato. Na hora do vamos ver, o Tasso Gereissati e o Ciro Gomes, naquela ocasião, estavam preocupados com o avanço, o crescimento do PT e com o poderio político do Lula, que já estava no poder central em seu primeiro mandato, com larga popularidade. Preocupados, tanto Lula, tanto Ciro quanto o Tasso se uniram para tirar o Lúcio Alcântara da jogada e lançarem Cid Gomes. A ideia deles naquele período era que o Cid seria um candidato mais forte, mais competitivo para o enfrentamento com o PT. E aí o Lúcio Alcântara, num primeiro momento, pareceu aceitar isso e depois se rebelou, não aceitou, queria disputar a reeleição e foi para a reeleição. Mas todo mundo sabe que ele acabou sendo sabotado dentro de seu próprio partido. A candidatura dele foi esvaziada com caneta na mão e tudo. E o resultado é que a candidatura do Cid foi lançada como um candidato que parecia de oposição,
Mas na realidade, o que o Cid Gomes uniu naquele período foi os mesmos atores políticos que estavam no cenário que deu na vitória do Lúcio Alcântara, e eles praticamente todos lentamente foram se somando à candidatura do Cid, que atraiu e agregou como apoios o PT, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, né, e o PCdoB, que eram a trinca histórica da oposição no Ceará. E aí, com o reforço desses aí, o que nós tivemos? O Cid Gomes ganhou a eleição, colocou um petista de vice, indicado pela Luiziane Lins, e passou de trator por cima da candidatura do Lúcio Alcântara, que era o candidato da situação. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, tem a ver que naquele período, em 2006, o Cid ganhou e os mesmos continuaram no poder. Hoje, de certa maneira, esse cenário pode se repetir na capital, na medida em que Evandro Leitão, o presidente da Assembleia, consiga viabilizar a candidatura dele, caso ele mude para o PT, caso Luiziane Lins não seja candidata, caso o PT aceite a candidatura dele e caso Camilo Santana faça valer o seu poderio político e coloque o Evandro como um nome consensual para enfrentar o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Se isso acontecer, nós teremos duas candidaturas competitivas no campo da situação. O Sarto, o candidato natural à reeleição, e o Evandro, empoderado pelos mesmos que já participam do poder central aqui no estado. Se o Evandro viesse a ganhar, caso venha a ser candidato, nós teríamos uma situação muito assemelhada à de 2006, um cenário político, portanto, que a gente já viu acontecer aqui no estado, quando um grupo político poderoso é tão forte, mas tão forte, que ele se divide e mesmo assim consegue manter o poder. Como já vimos isso ocorrer, não duvidem se vier a acontecer de novo. Óbvio que tem que combinar com o eleitor, óbvio que tem que combinar e observar como a oposição, que está vendo isso tudo, vai reagir. Uma coisa é certa, é por isso que os mais prudentes dizem: calma, ainda não é tempo de debater, enquanto nos bastidores eles não falam em outra coisa. Cláudio Teran para o Sistema Maior de Comunicação.